que nem, eu vou passar para vocês o material teórico. Eu já comecei a colocar alguma coisinha, acho que protocolo que vocês já têm lá no SICA. E eu vou passar um material, tá? E aí vocês têm que dar uma estudada, né, em casa. Nós vamos ter que trabalhar para otimizar, porque quando eu tiver, como eu vou estar com um grupo no laboratório, eu não vou poder, assim, ficar dando essa aula síncrona. Daí eu vou fazer um outro modelo. De repente, vou gravar uns vídeos explicando, e aí vou botar lá, vocês assistam, ou vou pegar uns vídeos que tem na internet a respeito do assunto, vou colocar lá para vocês assistirem. E aí vocês vão ter que dar uma estudada em casa, vocês vão ter que se puxar um pouquinho e chegar no laboratório lá. Não precisa, vocês não vão chegar sabendo tudo. Eu nem quero que vocês, não posso cobrar isso de vocês. Não é que eu não quero. Eu gostaria que vocês já chegassem lá, só chegar e vamos montar e tá pronto. Mas eu sei que não é assim que funciona. Todo mundo tem facilidades e dificuldades e a gente vai trabalhando. O que eu espero que vocês façam é que vocês deem uma estudada no material para chegar lá, eu não ter que dar uma aula explicativa longa e perder o tempo do uso do laboratório. Então, claro, né, que a gente vai lá, eu vou passar para vocês uma explicação, vamos retomar, vou pegar o assunto, vai ser, por exemplo, montagem do protoboard. Eu vou lá conversar com vocês rapidinho para a gente ver como que monta, e vocês vão tentar montar o circuito que eu vou passar para vocês. E vocês vão manusear, vão trabalhar com a prática. Então, o material que eu coloquei lá para vocês é a respeito do protoboard, tá? É um PDF, e o protoboard vocês mais ou menos já sabem como usar. Vocês lembram das aulas de medidas que a gente usou o laboratório virtual do RexLab, lá da UFSC? Ele tinha um protoboard. No próprio Tinkercad, ele tem também um protoboard lá que vocês acabam utilizando. Então, o protoboard, para que serve o protoboard? É para realizar prototipagem de circuitos eletrônicos, é para fazer montagens rápidas. Vantagem dele é que não precisa utilizar solda, nem placas de circuito impresso. Então, eu consigo montar e desmontar circuitos de uma forma rápida, tá? Em relação ao tamanho, ele tem protoboard pequeno, de 400 pontos. Pontos são os furinhos que tem aqui, então esse pequeno aqui tem 400 furinhos. Tem de 830, 1.600, 3.200, enfim, tem vários tamanhos. Tem bem pequenininho, lá no laboratório eu vou mostrar um para vocês bem pequenininho. E a gente tem lá no laboratório para usar esse modelo e um parecido com esse aqui. Mas o conceito de funcionamento é o mesmo para todos, que é o quê? Ele tem dois filamentos grandes aqui em cima, né, que estão representados por essa linha azul e essa linha vermelha. Essa linha azul e essa linha vermelha, que eles é o mesmo contato. Internamente, o protoboard, atrás, ele tem essa capa plástica branca, e por baixo dessa capa plástica branca, que é isolante, tem uma matriz de contatos, que é onde o terminal do componente faz o contato com a matriz interna, e eu venho com um fiozinho do lado e conecto, tá? E aí eu monto meu circuito.
Então, ele é dividido em duas partes. Uma parte, essas duas representadas em vermelho, são duas linhas grandes, que eu posso usar o GND e a tensão positiva. Isso não significa que aqui no protoboard, se eu pegar o protoboard e pegar ele sem nada, ali vai ter GND e VCC. Não, ele não tem alimentação nenhuma. Eu preciso trazer os fiozinhos de alimentação para energizar o protoboard. Essas duas linhas, elas não têm contato entre si, tá? Então são duas linhas independentes entre si e não tem nenhum contato com essa parte de baixo aqui em verde, que são onde eu vou efetivamente montar o meu circuito. Essa parte mostrada aqui por essas setas verdes, elas são divididas horizontalmente. Eu tenho colunas verticalmente, desculpa. Eu tenho colunas verticais com 5 furinhos, e esses furinhos, uma coluna não tem ligação nenhuma com a outra. Mas, dentro da mesma coluna, os cinco furinhos aqui, os 5 pontos, eles têm atrás o mesmo contato. Então, se eu ligar um fiozinho no primeiro furinho aqui em cima, é a mesma coisa se eu ligar o fiozinho aqui embaixo. Então, ele faz a conexão entre o que eu conectar aqui, ele executa a ligação do componente que eu conectar aqui, com o componente que eu conectar aqui embaixo, tá? E esse grupo de contatos aqui em cima não tem nenhuma conexão com o grupo de contatos dessa seta verde de baixo. Então, são dois grupos independentes. Então, a montagem eu faço, vocês já fizeram lá naquele software, naquele laboratório remoto da UFSC. Eu pego, arrasto meus componentes aqui para cima do protoboard e conecto nos furinhos. Na prática, vocês não vão arrastar o componente, vocês vão pegar o componente e vão conectar, vão introduzir o terminal do componente no contato do protoboard, tá? Vou mostrar para vocês no Tinkercad. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu abrir o Tinkercad aqui, que eu esqueci. Acabei fechando e esqueci de abrir ele. Vou pegar isso aqui, já está pronto. Um pouquinho, pessoal, que está... Tá, muito bem. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou montar meu circuito, né? Vou montar um circuito aqui com a bateria, um LED, e eu preciso de um resistor. Eu venho aqui, coloco o meu resistor na linha do terminal do LED, né? Aqui. Muito bem, né?
vocês percebam o seguinte, quando eu trago o mouse, arrasto o mouse para um terminal aqui do protoboard, por exemplo, eu estou aqui na coluna 12, né? Ele marca toda a coluna 12 com um contorno verde. Isso quer dizer que todos esses pontos, eles são interligados, tá? Então, tanto faz eu ligar, por exemplo, esse fiozinho preto aqui, ó, eu liguei aqui embaixo e conectei o LED mais acima. Se eu vou botar ele o LED mais lá em cima, bem na primeira linha. Então, essa é a coluna 18. Então, todos esses pontos da coluna 18, eles estão interligados. Então, esse fiozinho preto aqui que está conectado na linha F, ele está ligado com o terminal do LED que está lá na linha J. Mas eles têm que estar na mesma coluna. Se eu pegar aqui, o LED está na linha 18, e eu ligar aqui o meu fio na linha 17, ele não vai funcionar. Eu posso fazer a simulação, vou simular aqui para vocês verem. Ele não vai funcionar, porque o meu circuito assim, ele não está fechado, é um circuito aberto. A corrente vai vir, passar pelo resistor, vai vir, passar pelo LED aqui, e vai vir chegar nesse ponto, e ele não vai ter para onde ir. Ele não tem como percorrer, retornar lá para a bateria. Vocês lembram lá de eletricidade e medidas que para um circuito funcionar, para a corrente circular pelo circuito, tem que ter um caminho fechado. Não pode estar aberto. Para a simulação, eu vou mexer aqui, vou fazer a ligação. Agora eu liguei o LED, né? Está conectado aqui ao fio onde eu conectei o fiozinho preto. O resistor também está conectado lá no terminal do LED. Vou mandar simular, o LED acende. Tá? Professor, o resistor só funciona assim, na vertical? Não, eu posso ligar ele de outra forma. Vou girar ele horizontalmente e vou ligar ele aqui. Ele é horizontal. Então, o terminal do resistor está ligado, está conectado ao terminal do LED. Só que eu preciso ligar aqui no outro terminal do resistor, eu preciso conectar o terminal da bateria, que é esse fiozinho vermelho, que ele está aqui embaixo. Então eu vou pegar e vou conectar aqui, vou alinhar aqui, está na linha 23, vou botar esse fiozinho aqui na linha 23 também. Vai funcionar? Vamos simular aqui, vamos ver. Não funcionou. Porque tem essa parte aqui, que é um rebaixo que tem no protoboard, que isola esse ponto aqui de cima, a linha 23, a coluna 23 da parte superior do protoboard, com a coluna 23 da parte inferior. Então, desse ponto não tem nenhuma conexão. Posso fazer duas formas. Posso fazer uma ligação assim, que nem eu fiz com o fiozinho preto, ou eu posso ligar esse fiozinho vermelho diretamente lá na coluna 23 da parte superior. E aí agora meu circuito está fechado e ele vai funcionar. O LED acendeu. Erros comuns que acontecem, tá? Pegar e colocar a ligação dessa forma. O terminal do resistor está na coluna 20. O terminal do LED está na coluna 19. Entre a coluna 19 e a coluna 20, não tem nenhuma conexão. Então, se eu mandar simular, não funciona.
Como eu posso resolver isso? Retorno o resistor para cá ou faço uma ligação com um fiozinho entre a coluna 19 e 20. E aí ele funciona. É só dessa forma que eu posso, só nesse ponto aqui que eu posso montar? Não, poderia ter montado com esse LED aqui embaixo. Poderia ter colocado o resistor em outro lugar e ligado uns fiozinhos. Então, o protoboard proporciona uma possibilidades de circuito, de montagem de circuito muito grande, tá? Perguntas? Tudo certo? Então, eu quero agora que vocês façam o seguinte, para ver se está tudo certo mesmo, e eu quero que vocês montem esse circuito aqui. Aqui pode ser a bateria de 9 volts. Eu quero que vocês montem esse circuito no Tinkercad, tá? Para ver se vocês... que é fazendo, é montando que aparecem as dúvidas e os questionamentos, tá? E aí, vocês fazendo esse circuito, vocês estão liberados. Licença, Eu vou... professor. Oi? Não vou conseguir fazer. Tô pelo celular, eu tentei, mas é ruim pra caramba. Tá. Então, ó, Cauê, tu tem a possibilidade de de escolher um horário para ir lá e utilizar o laboratório de informática lá do IFSC para fazer essas questões. Porque a gente vai continuar utilizando o simulador, tá? Ele vai servir de apoio para a gente para o nosso aprendizado, tá? Eu vou parar a gravação e aí depois eu coloco